Boa noite. Olá. Só esperar mais um pouquinho, ver se mais alguém entra. O som tá bom? O som da minha voz? Boa noite, Nath. Vocês estão ouvindo bem a minha voz ou tá baixa? Tá ok, tá, beleza. A música não tá atrapalhando, né? A gente nunca sabe como é que tá aí desse lado. Então hoje eu vou falar de uma coisa que todos nós seres humanos passamos, né? Boa noite pra quem tá entrando. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre transição. E a transição é uma coisa que a gente passa o tempo todo na nossa vida, né? Em várias etapas, em vários momentos. Não tem uma área específica, né? Toda vez que a gente tá passando por um processo... Não é às 21 não, Ana. É às 21. Às 21 dá a impressão que é 21, né? Então eu gosto de fazer esse horário 21 para quebrar o padrão que a gente tem na nossa mente. A gente tem um padrão, né? Às 8, às 7, sempre horários cheios e horários quebrados, eles mexem com a gente. Então dá um sentido novo aqui dentro. E a nossa mente, né? Ela é a nossa assistente, então ela... É bom às vezes mudar um pouquinho o ritmo dela, tá? Então hoje eu vou falar sobre transição, porque é um processo que muitos de nós está passando, né, com tudo que está acontecendo. E a transição, ela mexe muito, muito com a gente. Ela faz com que o ego fique perdido, né? Tem algumas... Dentro de nós, a gente é composto de vários eus, né? A gente não tem um eu só. A gente tem a criança interior, a gente tem o eu inferior, que a gente pode considerar as nossas sombras, né? Tem o eu maior, que é aquele nosso lado luz, nosso lado divino. Tem o eu emocional, o eu mental, o eu espiritual, o eu físico. Então a gente é composto de vários eus, né? Todos os eus que nos compõem. E no processo de transição, muitas vezes a gente entra em contato com todos esses eus. E a transição, ela não acontece só no profissional, ela não acontece só na nossa vida amorosa ou só numa situação até interna, né? A transição, ela acontece em vários momentos da nossa vida, em várias áreas da nossa vida. E quando a gente está no processo de transição, nós nos sentimos muito confusos e perdidos. E é interessante porque eu não penso para falar dos temas, assim, não fico pensando assim, não, eu falei disso, então eu vou falar daquilo, porque aquilo tem a ver. Não penso nada disso. Eu só fecho os meus olhos e sinto o que vai ser essa semana, né? Eu faço uma meditação e aí me vem uma palavra, daí aquela palavra que eu vou colocar ali, no que vai ser feito, no que eu vou falar, e ela faz muito sentido com o que eu tô passando. Então eu acabo partilhando com vocês algo que eu estou passando. E isso deve ter ressonância com vocês, porque se vocês estão aqui, a gente tem de alguma forma uma ressonância no campo, né? Por alguma razão. Isso está fazendo sentido, então esse partilhar me ajuda e ajuda vocês. Então, o que eu quero trazer hoje com a transição? Quando a gente está passando por um processo
na nossa vida de transição, a gente tem um período que eu falo que a gente fica no limbo, assim, que a gente fica perdido, né? Então, por exemplo, se eu tô saindo de um relacionamento, ou se eu tô no fim de um relacionamento, na vida 2, e ele tem um período de transição até você se tornar, digamos, solteiro de novo, né? Você não estar mais com aquela pessoa. E nesse período de transição é um tumulto dentro da gente, de conflito, do que a gente sente, do que a gente espera, do que a gente quer, do que é certo, do que não é. Então a gente fica muito perdido, fica confuso, parece que perde o rumo da vida. E também isso acontece. Aí tá pausando a internet, amor? É um. Que coisa. Gente, tá pausando a internet aqui, essa cara de pau. Acho que voltou. Espero que ela não trave mais. Eu com meus termos, né, chulos pra falar aqui. Então vamos lá. A internet também tem um processo de transição, né? E ela fica perdida nesse meio do caminho. Então o que acontece? Quando a gente tá passando por esse período de transição, onde a gente tá, né, do ponto A ao ponto B, todo esse processo, acontece um monte de conflito dentro da nossa mente, do nosso viver, de quem nós somos. Então dá a impressão que, puxa, esse caminho não é o certo. Mesmo que quando você pense assim, mas é isso que eu quero fazer, é ali que eu quero estar, é ali que eu quero chegar, e você sente leveza, quando você vai trabalhar isso dentro de você nesse processo, começa a vir o eu crítico, né? Não, você não vai dar conta, você não vai conseguir, você não sabe o que você quer. E daí dá vontade de deitar e dormir, né? Não sei como é que é pra o que vocês têm vontade, ou de ir lá e comer um prato de macarronada, ou de dar um berro, enfim, cada um tem uma forma de querer extravasar isso, né? Eu até procurei aqui um significado da palavra transição, até pra a gente entender bem. E ela diz assim: passagem de um lugar, de um estado de coisas, de uma condição, enfim, etc. Então, é justamente isso. Então, por que eu trouxe esse partilhar da transição? Quando a gente fala de uma pandemia, né, que o que aconteceu é um período de transição de uma coisa para outra. Isso já mexeu muito com todos nós, não só comigo, não só com vocês, mas com todos nós. Então, começa a vir os pesos, né? Começa a vir as nossas crenças que nos limitam. Pode vir uma questão de algum ancestral que não conseguiu fazer essa transição. Pode vir alguma questão de crenças dos nossos pais, porque eles não conseguiram. Ou alguma memória da infância, porque a gente tentou passar por um processo, né? Principalmente na fase da transição chamada adolescência, né? Da fase da infância para adolescência. É uma fase de transição muito desafiadora. Então tem uma série de bloqueios, de conflitos internos nossos que estão no nosso inconsciente. E a gente não acessa de forma consciente, muitas vezes é de forma inconsciente. Então quando você está passando por esse limbo aí, né? Esse processo, que você estava no ponto A e você quer chegar no ponto B. Aí começam a vir todos esses conflitos. Aí você acha que não vai dar conta, aí você quer desistir, você quer voltar atrás, porque vem o medo, vem a culpa, vem a angústia, né? Vem uma série de sentimentos que buscam te sabotar naquilo que você está buscando, né? Naquilo que você deseja chegar, onde você deseja chegar. E quando vem esses sabotadores, muito tem do ego aí, né? O ego, ele tem medo daquilo que ele não conhece. E o ego, ele busca nos preservar, nos individualizar, mas nos preservar. Só que durante a nossa humanidade, a gente tem um ego muito exacerbado, né? Ele tá num grau muito grande. Eu digo como humanidade, não só eu, vocês, mas como humanidade. Então a gente busca muito o que eu faço, o que eu quero, né? E aí quando ele sente medo, ele acha que ele é um terreno onde você tem conflito, ele entra em parafuso e te deixa maluco, né? Então ele fica lá naquela falação. Tô passando por um processo de transição também na minha vida, e pode ser que tenha a ver com algumas pessoas, na minha questão profissional mesmo, né? Não só profissional, mas também dessa situação, né? O que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com a gente? Como que vai ser depois? Tem pessoas que perderam trabalho, que perderam emprego, tem pessoas que estão perdendo um relacionamento. Então tem uma série de coisas que tá acontecendo, né?
que está trazendo um período de transição. E quando o medo vem, é porque a gente está muito ou com aquela ansiedade, né, dá um medo do futuro, ou aquele medo do passado, de repetir algum padrão, alguma coisa que é dolorosa. Normalmente do passado, ele tá nesse inconsciente, então a gente não acessa. E do futuro, tá no consciente, onde você, tá, mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Então, eu vejo que não sou só eu que tô nesse período de transição, são muitas pessoas, cada um na sua área, alguma área da vida ou várias áreas. Tem pessoas que já me disseram assim, então, eu tô me sentindo perdida em tudo, eu não sei nem que caminho seguir, assim, parece que, não sei, parece que eu não sei o meu lugar. E aí a gente volta lá pra questão sistêmica, né? Se eu não sei meu lugar, então eu tô identificada com a história de alguém, eu tô identificada com algum padrão meu lá de trás, ou do meu sistema, algo que tá me impedindo de ter fluidez, de ter leveza, de entregar todos esses sabotadores, né? Então, tem os nossos sabotadores que somos nós mesmos, né? Então a gente fica com aquele receio, como que vai ser? E aí a gente sente raiva, nossa criança fica ferida, a gente quer bater em todo mundo, mas ao mesmo tempo a gente queria colo. E no final das contas, a gente vai falando de uma coisa e de outra, a gente volta e vê que tá tudo lá na criança, né? Muita coisa starta na nossa vida lá na criança. Então, quando eu falo nesse processo de transição, nesse momento de pandemia, a gente tá passando por um processo de transição fortíssimo, né? Mas não é só agora, a transição ela acontece em todos os momentos da nossa vida. Em todos, né? Então tem um momento em que são as idades que a gente passa, que tem transição, que são desafiadoras, são as fases de vida, né? Também são as relações que acabam, que começam, um novo trabalho, uma nova etapa interna. Quando eu desperto espiritualmente, é um período de transição, independente de como seja esse despertar espiritual, não é no sentido só de encontrar algo maior ou dentro de uma região, não importa, tem um período de transição. E normalmente quando a gente sofre com isso é porque a gente está resistindo, né? E a gente tá resistindo por quê? Porque ali tem memórias que estão cutucando e falando, ei, não vai por aí, você já sofreu lá atrás, vai querer passar por isso de novo? Ei, presta atenção, será que você tem certeza? Então fica aquela... A gente parece que tá patinando, né? Não sai do lugar. Então, vocês não estão sozinhos nesse desafiador, eu também tô assim. Pra mim tem sido esse processo do profissional, né? O que eu quero daqui a um tempo? Como que eu quero que meu profissional se desenvolva? Eu não gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. Eu adoro estar partilhando com vocês. As ferramentas que eu uso, os pilares que eu uso fazem sentido pra mim. Algumas não mais, outras estão fazendo. E aí tem aquele apeguinho, né? Ai, mas eu sempre fiz assim. E agora eu vou mudar? Tá, mas e se eu for pra aquilo, se eu for fazer isso aqui desse jeito, será que as pessoas vão me aceitar assim? Puxa, e se eu fizer aquilo, será que vai fazer sentido? É assim que a gente passa, né? Começa esse sabotador interno, ele fica nessa conversa e daí ele quer deixar a gente maluco, né? Então você começa a sentir confuso, você parece que não sabe qual o caminho, já não tem certeza. Então, se você estiver confuso, você está num processo de transição. Parece que a gente não sabe qual caminho seguir. Não importa se é na vida profissional, numa relação amorosa, numa transição de carreira, numa questão de saúde, num despertar espiritual. E tem muita gente despertando para essa coisa de se olhar, né? E tá perdido, falar, ai meu Deus, não sei, parece que não sei meu caminho, né? Por quê? Porque esse processo de transição ele começa a confrontar nossas crenças, nossos valores. Então, quando a gente olha para algumas crenças, né? Vale a pergunta: o que é meu e o que é do meu sistema? Eu não sei se de tanto eu martelar na cabeça de vocês sobre essa coisa do sistema, vocês têm feito esses movimentos, né? Eu, durante o meu dia, às vezes eu acordo, tô bem, de repente o meu dia eu não fico bem. A primeira pergunta que eu faço, isso é meu? É uma pergunta que eu faço pra mim. Isso é meu?
eu faço uma reflexão falando, isso não é meu. Às vezes eu me ajoelho lá e vou devolver para os ancestrais, ou às vezes eu atendi alguém, ou tô vinculada com alguém, pensei em alguém, veio aquele movimento, então eu faço algo do tipo, deixo com você o que é teu e fico só com o que é meu, e assim fica leve para nós, né? Então, quantas vezes no dia você faz isso? Ou você só vai juntando, chega no final do dia você tá uma pilha de nervos. Querendo morder querendo explodir, querendo surtar, porque você tá carregando um monte de coisa que não é sua. E no período de transição, a gente carrega muita coisa que não é nossa. Porque quando a gente tá no período de transição, o que acontece também? Então você vai lá e comenta às vezes com um amigo, com um parente, alguma coisa. Ah, então eu tô querendo passar por esse processo assim, assado. E aí a pessoa fala assim, o quê? Você tá louca? Você vai sair dessa relação maravilhosa que você tem, porque a pessoa tá de fora, ela não faz ideia do que você tá passando e de como isso é pra você. E você vai ficar solteira? Você tá maluca? O que você tá pensando? Você acha que é assim? Não, isso não tá certo, né? E aí tem outros movimentos que a gente faz, né? Isso já é um sabotador externo, daí a gente escuta e aquilo tem um valor. Então uma coisa que a gente pode fazer às vezes e a gente nem percebe, por exemplo, pai e mãe têm um poder muito grande sobre a gente. Então, de repente, nossos pais foram aquelas pessoas que não se arriscaram muito na vida, porque eles vieram de uma educação que o seguro era o mais certo, né? Então, assim, você tem um emprego fixo, você garantia aquilo, porque para eles era certo. E você foi educado assim, e não quer dizer que isso é errado. Só que daí você se aventura e você quer abrir teu próprio negócio. Você quer ser um empreendedor, você tem uma alma empreendedora e você quer abrir teu negócio. Então, você arrisca, né? Você vai lá, aluga um ponto e você quer fazer, de repente, sei lá, um restaurante. Aí, quando você chega e fala pros seus pais, não, filha, não, filho, você não pode. Porque, e daí? E se você não tiver dinheiro pra pagar o aluguel? E se você isso, se você aquilo? E se a gente pega esses padrões, né? A gente não faz a transição que é importante pra gente. É algo que começa, ele nasce lá dentro, né? Começa aquele comichãozinho, né? Eu quero mudar, eu quero aquilo, eu quero Y, eu quero X. Não importa o que você quer fazer, começa aquilo. Então, quando você começa a mudar dentro de você, você já começa a querer partilhar com as pessoas. Então, por isso que muitas vezes não é saudável a gente partilhar com todo mundo. Uma coisa que a gente deseja é fazer uma transição dentro da nossa vida, uma transformação. Porque as pessoas têm as próprias crenças delas, têm os próprios valores dela. E ela vai te falar baseado naquilo. E não é nem por mal. Não é porque a pessoa é invejosa ou isso, aquilo. Não que não tenham pessoas que todo mundo é invejoso um pouquinho. todos nós seres humanos. Mas no sentido assim, essa pessoa quer, né, ela quer te proteger, ela te ama. Não, olha, não faz isso. E aí você se bloqueia. Só que a transição já começou aqui dentro. E por isso que muitas vezes a gente se sente perdido e chega a sufocar. Tem pessoas que chegam num lapso, assim, que estão aqui, né, sufocados, que estão tendo quase um troço, quase morrendo, quase tendo um ataque do coração, por causa desse processo de transição. No processo de transição do nosso despertar, né, peraí, o que eu vim fazer na minha vida aqui? Quem passou por isso entende do que eu tô falando, né? Tá, mas a vida é só trabalhar, casar, ter filho e se aposentar e daí morrer? Ou não, a vida tem algo mais por trás. Então muitos de nós começam a buscar peraí, o que faz sentido na minha vida? O que eu gosto, né? O que eu quero? Então essa transição ela já começa dentro ali, né? O que eu quero pra minha vida? E quando a gente começa nesse processo de transição, vai vir tanto externo quanto interno essas crenças, os medos, as memórias que estão lá atrás. Pode ser nossas, pode ser dos ancestrais, né? Se a gente está identificado. Existe uma lealdade tão forte dentro de quem nós somos ao nosso sistema que eu não faço ideia de quantos zilhões de ancestrais a gente é vinculado, né? Tem algumas pessoas que têm noção e outras não. A gente carrega muita coisa. Se for pensar o que a gente está passando hoje aqui com a pandemia, tem pessoas que estão piradas, assim, né? E tem pessoas que estão mais tranquilas,
entendendo que é um processo, que tudo tá acontecendo do jeito certo. E tem pessoas assim que, sabe, estão num medo profundo. E daí cabe a pergunta, será que isso é dela ou será que isso é dos ancestrais dela que passaram por uma peste negra, que passaram por uma gripe espanhola? Quanto medo nossos ancestrais não passaram lá atrás? Eles não tinham nem condições como a gente tem hoje, no sentido de infraestrutura, de tecnologia, de várias coisas nesse sentido. Então, no processo de transição, se a gente não identifica o que é nosso e o que é externo, o que não pertence a gente não consegue nem fazer essa transição. Então, tem muitas pessoas que sufocam, morrem por dentro, por não ter forças de fazer esse processo de transição. E não quer dizer que ele vai ser simples. Ele pode ser muito desafiador, ter uma transição na sua vida, não importa onde seja. A gente passa por isso continuamente, é super desafiador. Porque vai fazer uma quebra interna de paradigmas, de valores, né? Daquilo que eu estava tão cristalizada. Claro que quanto mais jovem a gente é, mais fácil fazer essa transição. Então, quando eu constelo pessoas me trazendo questões de carreira, né? Ou do que fazer. Eu quero mudar de área, mas eu sempre fiz isso. O que eu vou fazer? Eu vou vender pulseirinha na praia? Eu vou virar hippie? Né? Isso é um papo lá dos nossos pais, nossos ancestrais. Eu vou vender pulseirinha na praia. De repente você vai vender coco e vai ser feliz. Aí tem que ver quais são os seus valores. E quais são os seus dons, né? O que foi que a gente falou na semana passada. Então, fazer um processo de transição, para ele ser bem sucedido e o mais leve possível, primeiro é autoconhecimento. E no processo da transição de algo, ele vai trazer muito autoconhecimento. Ele vai trazer aquilo que é pesado, ele vai trazer, né, algo que de repente você se imaginava daquele jeito. Vou dar um exemplo, né? Tem muitas pessoas que... até escutei isso de uma pessoa falando assim, olha, a pessoa faliu lá, né? E a gente fica preocupado, porque nós somos seres humanos, a gente tá aqui, a gente tem que ter... A gente busca pelo menos ter o básico, né? Só que daí eu escutei a pessoa falando assim, mas foi bom, porque acontecendo isso, essa pessoa parou de insistir numa coisa que estava fazendo mal para ela e agora descobriu um novo caminho. Então, assim, às vezes, aquilo que a gente achava que ia ser tão ruim, né, nesse processo de transição, vem como uma coisa muito positiva, muito... Só que a gente tava tão cristalizado que aquilo ali era o certo, né? Então, assim, não, mas esse negócio é da minha família, não posso fazer diferente. E daí vem a vida e diz não. E daí a pessoa se acha uma coisa maravilhosa. E ela já estava no processo de transição faz tempo, só que ela não tinha forças para fazer essa transição. Porque o processo de transição, ele não começa quando a gente está perdido. Ele começa antes. É quando a gente resiste que a gente se sente perdido. Porque a transição, ela começa aqui dentro, né? E daí quando a gente tá resistindo, daí a gente começa a falar, meu Deus, tô perdido, não sei bem qual caminho seguir, não sei bem como é que vai ser isso, e começa aquelas questões, não, mas tá, e se eu fizer aquilo, como que vai ser? Foi assim durante tantos anos. Então vem essas resistências. E uma forma de trazer leveza para isso, né? Primeiro é você, às vezes, colocar no papel o que você identifica que tá te impedindo de fazer essa transição, né? Qual é a transição que você quer fazer? Você está no ponto A, você quer ir pro B. Qual é esse ponto B? Primeiro identificar o que é que está em transição na tua vida, isso é bem legal, né? Então, eu até estava conversando com a Rosiane, que é minha amiga e acho que tá aqui também, né? Eu falei para ela assim, a gente estava conversando umas semanas atrás sobre esse processo. Eu falei, nossa, eu tenho me sentido tão perdida ultimamente. Parece que eu quero isso, eu quero aquilo, mas aí também parece que me dá uma canseira, parece, sabe? Um sabotador interno aqui tava violento. E daí ela falou assim, ela me lembrou, né, disso. Ela falou assim, pois é, no processo de transição, a gente se sente perdido. Ela falou isso, eu falei, eureka, isso aí, eureka, é isso. Então, às vezes, a gente precisa que alguém de fora nos mostre
porque a gente tá no meio do olho do furacão, né? O furacão tá acontecendo, a gente tá no meio ali. Só que daí vem alguém e diz assim, escuta, você tá no meio do furacão, mas vai passar. Aí você fala, é verdade. Mas eu não tô enxergando nada, mas é porque você tá no meio, né, desse furacão. Então, para trazer um pouquinho mais de leveza, eu vejo que identificar esse ponto é algo bem fundamental, ajuda bastante. Aonde que você quer chegar? Transição do que você tá passando? Você se sente perdido no quê? Em qual área da tua vida? O que tá ali que tá dando esse caos, né? Exatamente, muita desconstrução, né? Muita quebra de paradigma, de crença. Eu sempre fui isso e agora eu não vou ser mais isso. E aí vem todos esses conflitos. Só que se a gente não traz para o consciente essa informação, isso nos limita, nos trava, nos frustra e nos deixa parado num lugar que não é nosso. Então a gente não está fluindo com a vida. Entretanto, se a gente vai entrando nesse eixo e vai deixando as coisas acontecerem, daí a gente entra nesse fluxo da vida, entregando aquilo que não é nosso, entendendo que a gente vai continuar tendo um lugar, mesmo que a gente faça diferente. Tem uma frase que eu uso muito, que eu gosto bastante, que eu falo assim: quando eu não sei o que fazer, eu não faço nada. Daí tem gente que fala, mas como assim, Paula? Não vou fazer nada, nada? Se a gente tá na dúvida, se tem dúvida, tem ego no meio. Pra começar. É o ego que tá ali causando forte ali. Então é aquele momento, né? Quando eu tenho a primeira inspiração, ali é o meu eu maior. Ali é a minha essência, que escolheu o caminho. Quando vem a dúvida, que é o segundo pensamento, né? Que é um exemplo que eu sempre dou. Tô indo por um caminho e me vem, vira ali à direita e pega um atalho. E você começa. Esse foi o primeiro sentir. Aí vem o ego e fala, o quê? Vai pegar aquele atalho. Daí você vai demorar mais, não vai ser um atalho. Começa aquela tagarelação. Né? E você se perde, deixa de seguir. Daí às vezes você pegou um congestionamento, ou alguém bateu no teu carro, enfim, alguma coisa aconteceu. E ali vem o primeiro intuito. E isso é pra tudo na nossa vida. Então essa frase, quando eu não sei o que fazer, não faço nada, é porque o ego tá te controlando. Então dá um tempo, respira, inspira. Quando você exalar, você já vai voltar para o momento presente, vai se reconectar. Dá um passo para trás de tudo isso que você está sentindo e tenta observar. E ali vai começar a surgir, né, algumas informações que podem te dar um direcionamento. Porque quando o ego entra naquele, né, modo acelerado, e aí quando você viu tua mente, ele levou para uma desgraceira, né? Inclusive uma coisa que não era nem ia acontecer. Então, eu passei por isso num assalto uma vez, né? Eu escutei, olha, não vai de bicicleta hoje que você vai ser assaltada. Eu falei, e eu vou ser assaltada em pleno dia? Eu não vou ser assaltada. Eu tava indo pra minha aula de yoga, isso faz 4, 5 anos, sei lá. E aí, eu lembro que eu peguei a bicicleta e falei, não, mas vai ficar tudo bem. Era de dia, né? 3 horas da tarde. Não vai, porque você... Então, pelo menos, deixa a tua carteira em casa. Sua voz estava conversando comigo. Falei, que conversa fiada. Eu falei, não, vai ficar tudo bem. Agora que você já me avisou, eu já sei, eu vou tomar cuidado, vai ficar tudo bem. E eu teimei e eu fui de bicicleta. Estava eu um dia maravilhoso. Eu morava em Pinhais, ainda um trajeto longo. Era lá na Batel que eu fazia aula de yoga. E aí eu fui pedalando lindamente, com a minha mochilinha linda. Inclusive, naquele dia eu ainda levei um dinheiro a mais, né? Naquela fase eu tava bem na pindaíba, assim, na transição de vida, né? Essa mudança da engenharia para entrar nesse meio terapêutico. E eu falei, a mochila tá me dando tanto calor, eu vou pôr ela na minha cestinha da bicicleta. E eu coloquei na minha cestinha da bicicleta e fui lindamente pedalando. Daí a pouco surgiu uma criatura do meio do nada, na ciclovia, entrou na minha frente, pegou minha mochila e saiu pedalando. Eu tive 5 segundos de entender o que estava acontecendo. Só que eu sou uma pessoa que eu reajo às situações. Eu não entro em parafuso, em choque. Eu reajo. Que eu acho que é muito pior, na minha opinião. E eu peguei minha bicicleta e eu pedalei muito. E eu comecei a xingar o cara. Eu usei palavras de baixo calão. E ele viu que eu estava alcançando ele, porque ele não contava com as minhas pernas. E aí, quando eu estava... Naquela época eu fazia Kung Fu ainda, então minha mente, né, violenta, estava pensando assim, eu vou derrubar ele, vou dar um mata-leão. Já estava calculando tudo ali. Nem sabia se ele estava armado, se não estava. E lá fui eu, toda aquela velocidade. E
comecei a gritar. Eu comecei a gritar, pega ladrão, né? Bem louca, nem sei, porque foi só né, no movimento mesmo, eu só segui. Quando eu tava quase chegando perto dele, eu já visualizei que eu ia dar uma trombadinha na bicicleta dele, ia derrubar ele e ia cair em cima dele, né? No que eu tava chegando muito próximo a ele, ele deu risada. Aí meu sangue ferveu, eu esqueci que eu tô buscando a minha luz própria, eu virei um ser humaninho raivoso e chafurdei na minha ignorância. E aí eu pedalei mais ainda e eu ia alcançar ele. Quando ele viu que eu ia alcançar ele, que eu estava quase derrubando, ele soltou a mochila. Nisso, saiu uma família inteira de uma casa. Eu achei muito legal isso, porque eles me escutaram gritando e eles saíram. E o cara soltou a mochila e saiu, não parou de pedalar. E eu continuei indo atrás xingando ele, daí voltei, peguei, ele derrubou mais um boné que ele tinha roubado do menino. Daí a moça que tava atrás falou assim, Paula não, ela falou assim, moça, tá tudo bem com você? Eu vi o que aconteceu. Eu falei, não, tá tudo bem, eu tô brava com aquele rapaz. Eu xingando ele ainda. Agradeci a família que tinha saído, eu falei, obrigada e tal, nossa, vocês foram muito legais. E aí ela olhou pra mim e falou assim, eu posso ir com você até o centro, pedalando? Você vai até o centro? Eu falei, eu vou. E depois disso eu nunca mais fui assaltada. E eu não recomendo ninguém a reagir a um assalto, tá, gente? Essa foi a segunda vez que eu reagi a um assalto e eu não recomendo a ninguém. Mas o que eu quero dizer? Eu tive uma intuição lá atrás. E eu não ouvi. Isso poderia ter acabado de uma forma muito ruim. Então, a partir dali eu falei, eu vou escutar a minha intuição. Desde que seja uma coisa boba, do tipo, você derrubou um amendoim no chão, mas você sentiu de juntar. Sabe como? Junto. Porque vai que é uma casa, né? Alguém pisa e machuca e cai, e a gente nunca sabe como isso vai acontecer. E por que eu tô contando tudo isso? Porque no processo de transição, quando a gente se ouve, essa vozinha interior, essa coisa linda que tem dentro da gente, né? Esse ser iluminado que habita dentro de nós, ele vai direcionando o caminho. Só que o medo, ele nos apavora às vezes no processo de transição. Ou faz que nem eu, né? Vai pra tudo que é lado, não sabe o que fazer. Eu em processo de transição, eu não fico paralisada. Eu fico querendo achar que eu acho alguma coisa, sabe como? Que eu sei o caminho. E aí eu perco o time da coisa, porque no fundo eu tô com as minhas próprias crenças ali, com os meus medos, né? Medo da escassez, o medo de não ser feliz, não ser merecedora. Tem vários medos que vão nos prendendo, nos impedindo. Então, se você está num processo de transição, que eu imagino que você esteja, como a maioria de nós seres humanos, e se você não está agora, pode ser que amanhã você já inicie um processo de transição, daqui uma semana, porque afinal de contas a gente está em constante movimento na vida. E esse movimento, eu vejo que ele vem, essas transições, elas vêm para nos fazermos voltar para o nosso lugar na nossa vida. Aquele que é só nosso, aquele que faz fluir, aquilo que torna tudo leve. Então, se você está nesse processo, ou se você não está, ou já recentemente esteve, eu te convido para a gente fazer um movimento de soltar, um movimento de liberar, né? Fazer uma meditação, um movimento sistêmico, para soltar isso, para soltar essas crenças, esses valores, essas memórias de medo, de dor, de angústia, de não merecimento, que está aí dentro de cada um de vocês, que está dentro de mim. Então eu te convido a fazer esse movimento por você, para que a tua vida tenha leveza, para que essa transição ela se conclua da melhor forma possível e que você consiga alcançar tudo que é seu por direito. A felicidade, o amor, né? O bem maior. Antigamente eu escutava aquela frase que eu falo muito para quem eu atendo hoje, você está aqui para ser feliz. E tem muita gente que me alega aquele sorrisinho de né? Sei que você tá falando isso pra me agradar. Não! Você tá aqui para ser feliz. Nós estamos aqui para sermos felizes. O que nos impede de sermos felizes é todo esse pacote de crenças, de memórias, de coisas que aconteceram muito antes da gente. Ou aconteceram na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, situações que foram ruins, mas isso não precisa te impedir de ser feliz. Você pode soltar agora, você pode liberar agora.
para você encontrar esse lugar que é teu, aquele que você almeja. Porque se você sente lá no fundo do seu ser, então ele é seu por direito. Mesmo que você não saiba exatamente o que é isso tudo, mas existe uma vontade. Então ele é seu por direito. E dentro do que me cabe, eu vou fazer meu melhor para que a gente faça isso da forma mais leve possível hoje e que você alcance o que realmente é seu por direito. Tá bom? Então vamos lá, sentar na postura mais confortável possível para fazer esse movimento sistêmico. Vou pegar minha tigelinha aqui, que não é de sopa, fazer um movimento com ela junto. O movimento de cura com o som é uma coisa muito profunda, né? Que ele age apenas no som. E as nossas células, elas se reorganizam quando essas tigelinhas aqui são tocadas. Então eu vou trazer ela junto pra gente trazer uma harmonia corporal, espiritual, emocional, mental. Tá bom? Então vamos liberar tudo aquilo que não serve mais e vamos trazer leveza para os nossos processos internos de transição. Encontre uma postura confortável, de preferência que você fique com a coluna ereta. Se puder, não deita, gente, para ninguém dormir, tá? E vai fechando seus olhos. E vai inspirando profundo. E quando exalar, vai deixando as preocupações, as angústias, tudo aquilo que não cabe para esse momento, deixa lá fora. Se permita nesse momento apenas ouvir o som. Vai respirando e deixe que o seu corpo se acostume com o seu estado de presença no aqui e agora. 100% disponível para esse movimento de cura que é só seu. Tudo o que você precisa para esse momento está dentro de você. E vai trazendo na sua tela mental a sua criança. Observe quantos anos ela tem. E ao lado dela, traga a sua adolescente. E ao lado da sua adolescente, traga a sua jovem adulta. E ao lado da sua jovem adulta, traga a sua adulta. E olhando para essas fases que compõem quem é você, dentro dos olhos de cada uma delas, diga para elas: sinto muito. Se vocês passaram por momentos que te impediram de ser feliz, eu sinto muito. Pela angústia, pelo medo do novo.
e por toda a mágoa que vocês carregaram. Nos momentos transitórios da vida de vocês, eu estive junto com vocês e eu sei o quanto foi difícil. Mas independente do que aconteceu, foi o melhor que podia ter acontecido. Pois tudo isso nos trouxe até aqui. E eu honro tudo o que aconteceu, do jeito que foi. Com tudo que me custou. Com tudo que custou a vocês. E juntas, a partir de agora, nós podemos escolher um novo destino, uma nova forma de viver, honrar e olhar para tudo isso. Então agradeço por fazerem parte de quem eu sou. E nesse momento eu integro cada uma de vocês, curando todas essas memórias, ressignificando com amor, com muito amor, tudo o que aconteceu. E aí nesse momento, você faz um círculo com essas partes que te compõem e vocês se abraçam. E nesse abraço, cada uma dessas partes vai sendo integrada dentro de você, preenchendo o vazio, liberando o medo, trazendo força e vida, disponibilidade para receber aquilo que é seu. E agora que todas essas partes estão integradas dentro de você, você sente a vida fluindo novamente. E se sente forte para olhar para trás, olhar para um pouco mais para trás, para algo mais antigo, que veio antes de você. E ao olhar para trás, alguém aparece. E pode ser alguém que você conheça, pode ser que sejam seus pais, seus avós, ou algum ancestral que você não faça a menor ideia de quem seja. Não importa quem é. Mas se veio na sua mente, é porque precisa ser olhado. E olhando para essa pessoa, ou para essas pessoas agora, diga para ela: agora eu posso ver que tudo o que aconteceu me trouxe até aqui. Eu sinto muito. Se você não soube como lidar com as fases de transição da sua vida. Eu sei o quanto é difícil.
mas eu estou disposta a tentar. Eu estou disposta a fazer diferente, por amor, por honra à vida que me foi dada. E eu não fazia ideia que por amor a você eu estava carregando tudo isso. Então, a partir de agora, eu deixo com você tudo que é seu. Os medos, as angústias, as crenças, o não merecimento. Eu deixo tudo com você. E me permito ir para o meu lugar, para a minha história, para a minha vida. Encarar as minhas transições com amor, com verdade e com leveza. Então deixo com você o que é seu e fico apenas com o que é meu, pois assim eu tenho forças para ser tudo aquilo que eu realmente posso ser, porque eu mereço ser feliz e farei isso em honra a você. Se essa pessoa for maior do que você, você faz uma reverência. Caso ela não seja, apenas faça um movimento de gratidão. Mas se for algo muito mais antigo que você, se coloque em reverência, entregando tudo isso. Vá recebendo a bênção dessa pessoa, essa liberação que você estava aguardando e nem sabia. E sinta que isso te dá forças. E tudo bem se você ainda não souber o caminho. Apenas mentalmente se vire para o seu caminho. E perceba que existe um caminho até onde você quer chegar. Observe que onde você quer chegar é você nesse futuro. E o caminho é a transição. E olhando para esse eu do futuro, que já chegou aonde almejava, diga: eu posso ver. E eu sei que eu sou você no futuro. E eu aceito isso. Eu estou pronta para isso. Eu tomo isso como uma verdade no meu coração a partir de agora. E respeitarei o meu tempo. Por enquanto, seguirei nesse caminho com amor, com leveza, com lealdade a mim mesma. Pois eu sei que eu estou aqui para ser feliz. E eu farei bom uso disso. E se perceba indo por esse caminho, flutuando, com paz no coração, com leveza, com gratidão e amor. E pode ser que você já tenha chego no lugar ou esteja apenas caminhando por essa transição. Respeite seu tempo, mas siga a sua verdade, pois agora você pode. O passado ficou no passado,
O futuro te aguarda. E você pode apreciar a jornada no seu presente, no aqui e agora. E inspirando profundamente, vai retornando. Abrindo os olhos, com respeito e amor ao seu tempo, à sua jornada, à sua história. Não tenha pressa de chegar e aprecie cada detalhe do caminho. Porque mesmo que a gente ache que demora, a vida passa num piscar de olhos. E no fundo, tudo que a presença divina faz é ser um observador através de cada um de nós. Então a gente não vai chegar a um estado de iluminação, nós já somos iluminados. Apenas esquecemos que esse ser iluminado experiencia através de nós. Então aproveitem a jornada e tragam como um grande aprendizado os caminhos, os momentos de transição aos quais nós passamos. E não tenham medo de estar perdidos. No fundo está acontecendo uma grande demolição interna. Tem uma frase que eu falei que um dia ainda vou fazer uma camiseta para mim, que é: me desculpe pelo transtorno, estou em obras. Então lembre-se que a gente está em obras, né? De vez em quando a gente causa um transtorno para nós ou para os outros. Mas que possamos ter humildade de assumir que às vezes extrapolamos, né, essa transição. E que o processo é muito mais bonito do que a gente imagina. Eu quem agradeço a oportunidade por vocês estarem aqui e que a transição seja cada vez mais leve no caminhar de cada um de vocês. Agradeço por vocês fazerem parte dessa minha transição e que a nossa jornada seja juntos enquanto for leve. E quando não for, saibam que todos têm um lugar aqui dentro. Tá bom? Agradeço profundamente e que a gente possa passar por esse processo todo de transição, né, da pandemia, do corona, com um grande aprendizado de alma, com muita leveza e com muita fé de que sempre o melhor está a caminho, mesmo que a gente não tenha capacidade de compreender ainda. Tá bom? Obrigada por partilhar esse momento comigo. Vou deixar salvo aqui no Instagram a live. E para quem não conseguir, se eu conseguir, vou deixar no YouTube também. Tá bom? Até segunda-feira que vem, às 21h, para quebrar os padrões. Tá bom? Obrigada. Um beijo, gente. Linda semana. Uma linda e abençoada semana.